glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 28. Aleluia. Eu acredito que nós iremos dar uma voltinha na palavra hoje à noite para entendermos o que o Senhor tratou comigo esses dias. E começa por esse versículo, quando ele diz assim: todos acharam, irmão? Amém? Isso é Paulo ministrando em Atenas, falando do Evangelho, das boas novas. E ele diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Só parar por aqui e vou repetir para você novamente, quando ele diz assim: pois nele vivemos e nos movemos. Está falando de Jesus. E o gancho que eu quero pegar desse trecho aqui, quando ele fala dele, nele vivemos, mas especialmente falar sobre e nos movemos. Amém? Entender como é que se move nele, em Jesus. Como é que nós vamos nos mover no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa história. Qual é o caminho que nós temos que seguir, queridos, para nos mover através dessa palavra que é poderosa. Amém? E eu sei que você conhece muito bem a história, mas eu gostaria que você abrisse comigo lá em Gênesis capítulo 1. Aleluia. Obrigado, Senhor. Gênesis capítulo 1. Você vai ver aqui a narrativa do começo das coisas. E eu não vou ler para você tudo, mas ele começa a falar sobre a criação, dizendo que Deus disse, e disse Deus, e eu pude contar nesse capítulo 1 pelo menos 11 vezes, Deus dizendo alguma coisa. Não sei se pulei alguma vez, mas Deus estava dizendo, porque Deus ele tem toda a autoridade. Diga, Deus tem toda a autoridade. Então, tudo aquilo que Deus estava dizendo, queridos, estava, obviamente, acontecendo. Quando Deus disse, haja luz, houve luz, não é verdade? E assim foi. Deus começou a criar as coisas, Deus começou a pensar nelas e começou a expressar. E quando Deus começou a expressar, as coisas naturalmente começaram a acontecer. Coisa que parecia impossível, mas através da palavra de Deus, as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a ser criadas. E, obviamente, você sabe que no versículo 26 ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, a Trindade estava ali formando o homem. Mas, em especial, ele estava dizendo uma coisa muito particular e poderosa, queridos. Quando ele disse assim: domine ele sobre os animais do campo, domine. Então Deus deu ao ser humano essa capacidade de domínio. E essa palavra domine significa ser governante, significa ser autoridade naquele lugar. Então Deus estava entregando ao homem toda a autoridade na terra. Aleluia. E aí você continua lendo e você vai ver que a história começa a nos mostrar que o diabo entra no meio do plano de Deus. Ele quer se intrometer para sujar as coisas, para colocar as coisas ruins dele no plano de Deus. Mas quando sabe que o plano de Deus nunca vai ser frustrado? Aleluia. Glória a Deus. Mas você vê o diabo enganando o homem. Você vê o diabo ludibriando o homem. E aí você percebe que o homem peca e cai. E quando o pecado vem, consequentemente a morte também vem. Então o homem estava naquele momento separado de Deus e o homem, ele entregou o que Deus tinha dado para ele, a autoridade, ao diabo. Por quê, pastor? Se você for ler a tentação, você vai ver o diabo dizendo a Jesus: olha, todos os reinos foram me dados. Quem foi que deu ao diabo? Deus nunca deu nada ao diabo. Lembra da tentação de Jesus? Lembra? Não é assim que o diabo disse para ele: se você eu vou te dar essas coisas, porque foi me dado. Um dia foi dado para ele. Não foi plano de Deus dar ao diabo a autoridade, mas o homem, por cair no pecado, entregou ao diabo de mão beijada. Mas aí onde nós vamos entrar, irmãos? Como nós vamos nos mover em Deus? Aleluia. Lembra, antes de você receber Jesus, irmão, nós não tínhamos como nos mover nele. Simplesmente nós nos movíamos na força do nosso braço. É assim ou não é, irmão? E algumas vezes nos entristecíamos porque não dava certo. Algumas vezes nós lamentávamos e ficávamos: rapaz, nada na minha vida dá certo. Mas uma vez que você entrou no reino de Deus, as coisas mudaram, irmãos. E é nisso que nós vamos falar. Mas como é que mudou, pastor? Nós temos que ter essa consciência, irmãos.
Sabe, para nós nos movermos em Deus e nos movermos na palavra de Deus, nós temos que ter a consciência do que nós somos, do que nós temos. Porque se nós não tivermos essa consciência de onde nós estamos hoje, irmãos, nós não vamos conseguir nos mover. Ou até mesmo nós vamos nos mover de maneira limitada. Quantas pessoas você conhece, até que são filhos de Deus, mas se movem de forma limitada? Aleluia. Como assim, pastor? Pessoas que estão passando por um processo de enfermidade nunca ficam boas. É plano de Deus que as pessoas vivam doentes? Não, é verdade. Você concorda comigo que Deus quer que as pessoas estejam curadas? É verdade, amém. Mas o entendimento de se mover em Deus, como é que se move em Deus, irmãos? Para essas coisas poderem fluir. Aí vamos entender. Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos. Aleluia. Lembra, o diabo, ele roubou do homem o governo. Mas em Cristo Jesus, tudo foi restituído. Tudo foi devolvido, irmãos. E nós vivemos hoje num tempo de abundância, de graça e de poder. Mas precisamos entender esse tempo e aprender como nos mover nele. Romanos capítulo 5, versículo 12. Está fazendo aqui, fazendo uma analogia entre Adão e Cristo. Ele falando aqui de Adão agora no versículo 12, dizendo assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, falando da lei, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Está falando agora de Jesus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, vírgula, Jesus Cristo, vírgula, abundou para com muitos, que somos nós, irmãos. Aleluia, você pode dizer aleluia? Aleluia, abundou para com muitos, que somos nós nesse tempo de hoje, queridos. Estávamos perdidos, mas por causa de Jesus, nos encontramos com Deus novamente. Nós nos encontramos com o governo novamente. Nós nos encontramos, irmãos, com aquilo que Deus sempre planejou para o homem. Aleluia. Vamos continuar a ler, porque eu acredito que você ainda não pode não ter caído a ficha, mas vamos continuar a ler. Versículo 16 diz assim: o dom não é como a ofensa de um só que pecou. Está falando de Adão agora. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Sabe o que quer dizer justificação aqui, irmãos? Julgado, justo de tal forma de ter força de lei. Nós fomos julgados de tal forma que está decretada uma lei. Eles são justos. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Justificação é isso. Nós fomos julgados de tal forma, dizendo eles são justos. Está decretado de uma vez por todas. São justiça de Deus. Foram justificados por Deus. Vamos continuar a leitura. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou. Pense nisso, queridos. A morte reinando por causa de um só. Veja que injustiça. Um homem que decidiu pecar, a morte reinou por causa de para todos. Se estendeu a todos por causa de um só. Aí ele continua a leitura e graças a Deus porque o texto continua, irmãos. Porque se parasse por aqui, estávamos fritos, sabia? Mas o texto continua, graças a Deus que continua. Diga assim, graças a Deus, aleluia. Vamos lá. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. Como é que vai se reinar em vida? Por meio de Jesus Cristo, irmãos. Amém? Amém. Você concorda comigo, irmãos, que existe um plano para que eu e você possamos reinar em vida? Aleluia. Aí vai entrar a grande pergunta agora. Mas, pastor, você não sabe o que tem acontecido na minha vida. Você não sabe o que aconteceu e quais foram as dificuldades. Graças a Deus que eu não sei, mas eu quero te dizer que tem uma boa nova para você hoje à noite. Boas novas de solução para você. Mas sabe, queridos, o que Deus vai nos dizer hoje à noite é que você e eu temos as ferramentas necessárias.
Aleluia. Eu pensei em trazer um fio para cá, uma chave de fenda, um alicate e uma serra. Para exemplificar isso que eu quero dizer. Mas imagine só se precisássemos consertar uma lâmpada hoje à noite aqui na igreja. E o fio fosse a peça fundamental para o conserto. E se eu te desse uma chave de fenda, como você consertaria? Para descascar o fio. E se eu te desse a serra de serrar cano para você descascar o fio, você poderia até descascar o fio de forma limitada e podia até cortar o cobrezinho que tem lá dentro e não funcionar. Mas com alicate. Se eu te desse um alicate para você cortar o fio, iria cortar ou não iria cortar? Perfeitamente. Amém? E sabe o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que o Senhor, através da palavra dele, ele já nos deu todas as ferramentas necessárias para você e eu reinarmos em vida, irmãos. Agora, qual é a consciência que nós vamos tomar? De um pensamento limitado? Não, eu acho que Deus, ele não me quer bem. Eu acho que Deus está querendo que eu passe por algumas dificuldades para que eu possa aprender algumas coisas nessa vida. Deixa eu te dizer, irmão, esse não é o caráter do nosso Pai. Aleluia. Sabe o que é o que Deus quer fazer? Ele quer limpar os caminhos que estiverem tortos. Ele quer aplanar os caminhos para que você não precise nem estar subindo alto. Para que você possa andar de maneira tranquila e altaneira, queridos. Aleluia. Reinar em vida. Olha, Adão, ele entregou ao diabo a autoridade, mas Jesus, ele veio para tomar de volta e dizer, agora é seu. Abra sua Bíblia, por favor, para você concordar um pouco mais intenso comigo. Lá em Efésios capítulo 1, queridos. Por favor. Efésios capítulo 1. Aleluia. Isso é a oração de Paulo por esse povo, irmãos. O povo de Deus era um povo crente. E sabe, irmãos, isso é uma carta para mim e para você também. Mas olha que oração poderosa ele fez para aqui, para esse povo. E serve para mim e para você. E eu te digo, você pode até orar sobre isso na tua vida. Versículo 17. Isso é a oração de Paulo dizendo assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, diga assim comigo, conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Diga assim, poder. Está dizendo para você e eu conhecermos que existe um poder disponível, irmão. Amém? Existe um poder disponível, mas nós precisamos, como filhos, conhecer esse poder, irmãos. E como é que se conhece algo que você nunca provou? Nós estávamos essa sexta agora fazem 8 dias, né? E aí, Felipe, meu filho, ele está estudando em Campina Grande, ele chegou de viagem e queríamos passar um cabo de internet de um lado para o outro. E eu, por mais que tentasse, não consegui passar pelo canozinho lá, o fio. E não consegui. E já era perto de meia-noite, eu disse, meu filho, amanhã, ele fica fazendo aquela zoada na parede, do cano, vai incomodar os vizinhos, amanhã a gente faz. E eu tive que fazer alguma coisa no sábado, mas quando eu cheguei, ele tinha feito. E sabe o que foi que ele me disse? Pai, estava tão pertinho de chegar o fio lá no outro lado, se a gente tivesse perseverado mais um pouquinho, essa não foi a palavra que ele disse, mas se tivéssemos tentado mais um pouquinho, tinha dado certo. Teríamos usufruído do negócio da internet lá ontem, que a gente queria fazer. E sabe, irmãos, tem coisa na nossa vida que está tão pertinho de acontecer, mas nós pensamos, não, rapaz, depois eu faço. Não. Já tentei tanto, mas, irmãos, está bem pertinho, irmão. Tenta mais um pouco, queridos. Persevera mais um pouquinho, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é contigo, irmão. E o que está faltando para você continuar? Deixa eu te dizer, o fio está quase saindo. A conexão já está quase pronta para você se plugar. Mas você precisa fazer a sua parte, irmão. Vamos voltar para o texto? Não precisa nem ler, não. Mas voltando para o texto, ele diz, olha, para que você saiba qual é o poder. Essa palavra poder quer dizer dunamis. Essa palavra dunamis quer dizer poder em ação violenta. Tem coisa na nossa vida, e não é o poder do diabo, não, é o poder de Deus. Amém, irmão? Para destravar muita coisa que está travada, tem coisa que Deus vai
liberar, queridos, para destravar de uma vez por todas na tua vida. Mas sabe, queridos, fica firme. Procura conhecer, procura ter experiências com o Senhor, mas não arreda o pé daquilo que Deus te falou. Aleluia. E sabe, nós precisamos agora de saber de outro ponto. Qual é o outro ponto, pastor? O que fazer? E como fazer? Porque eu conheço, eu sei que vou fazer, mas como fazer? Porque como é que se move em Deus, irmãos? Quem poderia me dizer aqui? Como é que se move? Qual é o estilo de se mover em Deus? Amém? Quem poderia me dizer? Como eu me movo em Deus? Pela fé. Amém? E eu gosto mais de falar disso, eu vou falar um pouquinho de fé. Então, irmãos, como é que se move em Deus? Pela fé. Fé, eu não estava vendo o fio lá do outro lado, não. E estava lá tentando, e o fio não ia, não ia, não ia. Mas ele no outro dia foi lá e fez. Porque sabia que ia acontecer. Ele trouxe o fio de Campina Grande, um fio grande, aquele que passa, aquele cabo azul, né? Ele se esforçou, ele trouxe, e ele não me disse, mas dentro dele ele dizia que eu só fico satisfeito quando esse negócio estiver pronto. Pensa uma coisa, um ensinamento poderoso para mim, eu só fico satisfeito quando esse negócio estiver ligado. E é uma característica dele, é ou não é? Ele só sossega quando termina. Ele não desiste, irmãos. Mas ele não desiste. E o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida, irmão? O que você está fazendo com os seus sonhos? O que você está fazendo com aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos? Vai desistir? Ou vai perseverar? Ou vai continuar? Vou te dizer, passa o fio para o outro lado. Insiste mais um pouquinho. Continua, irmãos. Continua. Ele não está indo, não, mas continua, irmão. Vai sair. Porque se Deus disse que vai, é porque vai, irmão. Ah, mas já faz tanto tempo que eu estou na parede lá. Eu estou só fazendo aqui uma analogia, tá certo, irmão? Não estou dizendo que você está fazendo isso, não. Estou tentando passar o fio para o outro lado. Preciso que esse fio passe e não está dando certo. Mas vai dar certo, irmão. Persevera que vai dar certo. Ah, mas eu não estou vendo. Não precisa ver. Só precisa perseverar. E quais são as ferramentas? Eu queria que você abrisse agora em Marcos, capítulo 11. Existe uma palavra que o Espírito Santo tratou comigo, é uma palavra chamada comando. E antes que você leia lá em Marcos, eu não vou pedir que você abra, mas abra logo lá em Marcos, capítulo 11. Existe um trecho da palavra lá em Mateus, que é lá do centurião, e você conhece, daquele homem de autoridade, diga assim comigo, autoridade. Então, nós estamos falando aqui que a autoridade foi devolvida para mim e para você. Você concorda? Amém? Porque nós somos feitos justiça de Deus. Então, a autoridade de Deus foi nos delegada novamente. Nós temos o nome de Jesus. E com esse nome nós podemos falar e as coisas vão acontecer. Amém? É assim ou não é? Amém? Está comigo, irmão? E você lembra naquela passagem lá em Mateus capítulo 8? Não precisa abrir lá. Aí ele fala lá, o centurião diz, olha, eu sou homem sujeito à autoridade. Eu sei que se eu disser a esse vai, eu sei que ele vai. E se eu disser a esse vem, ele vem. Então Jesus manda somente uma palavra. Foi assim que ele disse para Jesus. Manda só uma palavra e você vê a admiração de Jesus quando ele diz, rapaz, nunca encontrei tamanha fé aqui nesse lugar. Porque aquele homem estava entendendo o que é o princípio de autoridade sobre um comando que se fala. Aleluia. Então vamos lá, vamos passar o fio para o outro lado da parede. Vamos lá. Como é que a gente vai passar? Vamos entender na palavra? Amém? Vocês estão entendendo quando eu falo isso? Então, irmão, passar o fio. Amém? Então são as circunstâncias, são as dificuldades, são as limitações, quando muitas vezes a nossa mente quer dizer, rapaz, não vai dar certo. Ou muitas vezes algumas pessoas que nos cercam dizem, ei, rapaz, tu já está tanto tempo nessa, desiste. Aí você vai dizer, rapaz, em mim não existe essa palavra desistir, não. Em mim só existe uma palavra, mais que vencedor. Não são duas, né? Não é uma, não, duas. Mais que vencedor. Então vamos ler lá, capítulo 11 de Marcos, que eu pedi para você abrir. Não é o versículo 23 ainda, mas é o versículo 12. Aleluia. Nesse lugar onde Jesus estava aqui, que é Betânia, sabe qual é o significado desse nome Betânia, irmãos? Casa de miséria. Significa isso. Aleluia. Vamos lá. Versículo 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E se você ler um pouquinho antes, você vai ver que foi a entrada triunfal de Jesus lá para que foi aclamado. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus estava na limusine da época, que era um jumentinho novo.
tranquilo, entrando em Jerusalém, o povo aclamando, reconhecendo ele como filho de Deus. E no outro dia você vê Jesus voltando e teve fome. Versículo 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, diga folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Olha que coisa interessante, queridos, aqui nesse trecho. Aí você pode depois pesquisar e você vai ver que realmente não era o tempo. Essa estação não era estação de figos, não. E aqui fala de uma passagem profética sobre Israel, mas é um princípio que eu quero tirar para você sobre algo que falou a Jesus. Sabe que muitas vezes as circunstâncias, ela nos diz alguma coisa? Ela não é. Uma dificuldade, um desafio, não fala alguma coisa para você? A primeira coisa que te diz é o quê? Para os desanimados, rapaz, estou frito. Para os otimistas, eu tenho um grande desafio, né? O otimista diz assim, eu tenho um grande desafio. O pessimista diz, rapaz, estou frito, não vai dar certo. Porque a circunstância, ela queira ou não queira, no seu subconsciente, ela vai te dizer, vai te dar alguma mensagem, vai te transmitir uma mensagem. E aí é onde você tem que começar a se posicionar. Uma vez que você entende que você é filho de Deus, que você é a justiça de Deus, que você se move através da palavra de Deus, que você tem autoridade no nome de Jesus Cristo. Agora é hora de usar as ferramentas. Agora é a hora do fio passar pela parede. E deixa eu te dizer algo, irmãos. Sabe como foi que ele conseguiu fazer o fio passar na parede? Pelo canozinho lá. Ele disse, pai, eu fiz o seguinte. Como eu vi que existia aquela dificuldade, eu peguei a cabeça do fio lá, daquele conector de internet, e eu coloquei durex. E fiz com que ela ficasse mais redondinha. E aí, passou. Aleluia. Então, irmão, chegou a hora de passar o fio, que não é difícil, sabia? É difícil quando você não usa a ferramenta certa. Se você usar a ferramenta certa no seu dia a dia, nas circunstâncias que se apresentam, não quer dizer vai ser fácil demais. Porque você vai estar habilitado, você já está habilitado e usando a ferramenta correta. Porque quando você não tinha Jesus, irmãos, por mais que você tentasse usar as ferramentas que não são suas, não dava certo. Já percebeu uma pessoa usar uma ferramenta sem conhecimento? Não produz na plenitude. Já trabalhei com mecânica, queridos, na parte de tornearia. Sem conhecimento você não consegue fazer uma usinagem de uma peça com perfeição. Não consegue. A ferramenta está lá, o material está todo lá, mas você não consegue. Mas uma vez que você obtém o conhecimento, queridos, é sucesso. Mas sabe que o sucesso depende da ferramenta? Você conhece, mas quando você tem a ferramenta, queridos, pode lutar para ficar tranquilo, porque vai dar certo. Você pegar uma peça muito bruta, feia, e transformar numa peça belíssima. Por quê? Conhecimento e ferramenta. E aí, uma vez que você tem o conhecimento da palavra e a ferramenta, e sabe usar na hora certa, irmãos, vai acontecer. É, Leão? Vai acontecer. Eita, aleluia! Glória! Então vamos lá, não era tempo de figos. O escritor ele ressalta sobre essa situação, essa circunstância, no versículo 13, quando ele diz assim, não era tempo de figos. E versículo 14 diz assim, então disse a figueira, nunca, jamais como alguém fruto de ti. E sabe, irmãos, que coisa interessante na palavra de Deus, como ela é rica. Sabe o que quer dizer essa palavra disse? Quer dizer responder. Aleluia. Presta atenção, irmãos. Presta atenção nesse princípio. Jesus, ele respondeu. Nos originais, a palavra é um dos significados entre eles é responder. Jesus, ele estava respondendo a uma circunstância ou a uma falta. Ele não simplesmente ele se conformou com aquilo, mas ele respondeu aquilo que estava falando para ele. Muitas vezes na sua vida, meu querido, as circunstâncias vão te falar algo, mas você precisa responder. Aleluia. Porque se você não responder, queridos, vai ficar na mesma coisa lá. A circunstância ela não vai se mover até que você comande. Aleluia. Até que você fale para aquela situação. Aí sim, irmão. Uma vez que você fala, uma vez que você comanda, não tem outra. Vai dar certo. Vai acontecer da forma que você falou.
Mas sabe qual é o outro lado da moeda? Algumas pessoas não falam ou não respondem da maneira certa. Algumas pessoas elas concordam com o que estão vendo e aí vai continuar naquela mesma. Outras pessoas reclamam do que estão vendo. E por reclamarem do que estão vendo, aí vai ficar pior ainda. É assim ou não é, irmão? Você conhece pessoas que são assim? Que gostam de reclamar? Que olham para muitas coisas e ficam reclamando sem parar, irmão? Mas nós não somos assim. Nós somos diferentes, queridos. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos usar as ferramentas certas. Aleluia! Qual é a ferramenta certa, pastor? A ferramenta da fé. E deixa eu te dar outro exemplo, que me lembrei agora. São exemplos importantes, mas vou falar novamente do nosso filho. Ele está hoje fazendo um curso lá em Campina Grande, na faculdade. Nem parece, né? Porque a gente parece que tem uns 18 para 19, né, família? Mas ele está lá em Campina Grande fazendo esse curso, mas uma das coisas que ele fez, queridos, depois que ele fez lá, houveram várias dificuldades que eu me lembro agora, e uma das dificuldades foi o tempo de fazer uma prova lá, uma redação de português, não foi? Que ele não conseguiu terminar, estava concluindo e não terminou. E ele naquele momento saiu um pouco entristecido daquela sala de aula, era o último dia, se não me engano, nós fomos pegá-lo, e ele saiu muito entristecido, mas logo depois, por várias vezes que se falava com ele, ele dizia, eu vou passar. Eu vou passar e vou fazer meu curso em Campina Grande. Era assim ou não era? Eu vou passar. E Felipe, e a prova? E como é que está a concorrência? Rapaz, tá alta, mas vão ter várias chamadas, mas eu vou entrar. E aí, como é que tá o negócio lá? Não, fique tranquilo, eu vou entrar. Você só, quando falava com ele, você escutava ele dizendo, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Queridos, deixa eu te dizer algo. E tiveram algumas chamadas para poder chegar no nome dele, mas ele entrou na primeira turma, no primeiro período, queridos. Por quê? Porque já estava traçado. Não, irmão, fé chama a existência aquilo que não vê. O braço da fé ele agarra lá na frente, queridos, e traz para o hoje. Na boca dele você não vê ele dizer, rapaz, não vou passar. Ele dizia, eu vou passar. Eu vou passar. Dudu, né? Concorda comigo, Dudu? Não é assim que ele dizia? Aleluia. Mas por que, queridos? É diferente comigo com você? Não é diferente não, irmãos. Qual é a ferramenta que nós vamos usar? Quais são os princípios que nós vamos usar? O da palavra, irmãos. Do jeito que o Senhor está nos ensinando aqui, Ele está dizendo, faça você também. Mas vamos continuar a leitura. Ele falou para a figueira, e a palavra de Deus diz que os discípulos ouviram isso. Eu escrevi aqui uma coisa interessante. Se existe alguma área da sua vida que não está dando fruto, fale sobre isso. Ou comande sobre isso. Qual é a área da sua vida que você precisa que dê fruto? Comande, fale, responda, queridos. Diga, eu não aceito assim, a minha vida é assim, a minha vida é assado, no meu trabalho é assim, no meu trabalho é assado, meus amigos é assim, a minha família é assim, os meus pais é assim, eu tenho isso. O que você e eu estamos fazendo, irmãos, com a nossa boca, pelo amor de Deus? Aleluia! Glória! Porque nós temos uma ferramenta poderosa e a palavra agora é muito clara para mim, queridos. Quando ele fala nesse versículo 14 que Jesus respondeu. Aleluia. Eu tenho certeza que não existe nenhum mudo aqui. Se nós fôssemos mudos, estaríamos, vamos dizer assim, um passo atrás. Esperando primeiramente pelo milagre do Senhor para começar a falar, mas nós temos uma boca para falar, irmão. E essa boca ela vai determinar onde nós vamos chegar, queridos. Aleluia. O que você está vendo? Quais são os teus sonhos, os teus projetos? Chame, agarre com o braço da fé, responda às circunstâncias, queridos. Porque eu sei que quando você chega muitas vezes no seu trabalho, ou quando você sai da sua casa, ou vai para a sua faculdade, coisas dizem algo para você, para querer te limitar, para querer te frear. Mas deixa eu te dizer algo, queridos. Fala. Comanda sobre essas coisas. Não deixa que elas queiram te engolir, mas engole essas coisas com a palavra da fé, irmão. Por quê? Sabe que tem alguns irmãos, alguns crentes que eles se entristecem ou não confiam em si próprio para avançar em Deus, irmãos? É verdade. Existem alguns crentes que têm tudo, mas parece que não tem nada. Por quê? Porque muitas vezes existem algumas circunstâncias nas suas vidas e eles não falam.
não falam o que querem. Às vezes fala o que não querem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Mas só te dizer algo, irmão. Fala o que você crê. Fala o que você quer para a tua vida. Responde às circunstâncias porque você já é habilitado por Deus. E existem riquezas, irmãos, disponíveis para mim e para você usufruir. Mas como vamos usufruir se nós não falarmos, irmãos? Aleluia. Vamos lá. Versículo 20. Isso aqui é bom demais. Vamos lá. Passando eles de manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse: Jesus, mestre, olha a figueira que amaldiçoaste. Secou. Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade te digo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Vou te dizer uma coisa muito bonita na palavra de Deus aqui. Sabe o que quer dizer essa palavra diz? Quando você vai para os originais, essa palavra crê que se fará o que diz, significa crê que se fará conforme o seu comando. Aleluia. Essa palavra significa comandar. A qualquer um que disser esta dificuldade, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará como você está comandando, assim será feito. Aleluia. Vê como o Senhor ele é bonito conosco e maravilhoso. Ele poderia fazer, queridos, mas ele nos deu autoridade para fazer e realizar, irmãos. Sabe que tem algumas pessoas que dizem, mas Jesus faz isso na minha vida, Jesus. Faz isso na minha vida, Jesus. Jesus faz isso na minha vida, Jesus. Jesus, eu estou esperando isso na minha vida, Jesus. Jesus diz, ei, faça você, meu irmão. Bonitão e bonitona, faça você. Fale, comande. Eu te dei autoridade, meu querido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É simples, irmãos, mas é um fato e é poderoso. Quando você entende que isso é uma verdade para a tua vida, sabe que tudo vai ficar mais fácil. Aí você pergunta, mas pastor, e aí é assim que acontecem as coisas? Pode ser que não. Mas sabe, irmãos, fé é você assumir o papel hoje de que já tem. Aleluia. É você não atentar ou não ficar enquadrado, vamos dizer assim, no que as circunstâncias estão te dizendo. Mas é você mudar o seu foco e dizer, eu estou além disso. Porque eu já comandei sobre isso aqui. E já é. Amém? Eu já estou comandando, diabo. Então já disse para você, tira suas patas imundas. Então está tirado, queridos. Aleluia. Sabe, algumas pessoas pensam assim, mas no dia que Jesus quiser, ele faz. Não, ele já quis e já fez, irmão. Ele já quis e já fez, queridos. Agora é como a palavra é tão clara como essa luz para mim e para você, queridos. Comande. Faça. Porque você já é livre. Você já é filho de Deus. Você já tem as ferramentas. Você já tem a autoridade do Senhor na tua vida, irmão. E o que você e eu estamos esperando? Quais são as fichas que caem? Eita. O Leão faz isso com a gente, tá bom? No treinamento que ele dá conosco. Quais são as fichas que caem para mim e para você, irmãos? Amém? Que nós somos, que a palavra de Deus diz que nós somos, irmãos. Então eu posso fazer. Deus está me dizendo, é com você agora. Você vai trilhar os caminhos que você precisa. Ei, rapaz, você consegue. Faça alguma coisa com o que você já tem. É isso que a palavra nos motiva a fazer, irmãos. Mas sabe quando nós ficamos numa posição de passividade, esperando que Deus faça como Deus está dizendo para mim e para você. Ei, meu filho, eu não estou entendendo qual é essa sua posição. Eu não estou entendendo qual é essa sua atitude, rapaz. Se levante e faça alguma coisa. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Olha, a qualquer um que disser esse monte. E sabe o que é que diz essa palavra? Disser, responder. Porque o monte vai te dizer alguma coisa, vai querer te mostrar que existe uma limitação, é ou não é? Não, um monte, meu amigo, vou subir esse negócio, não vai dar certo não. Nunca subi um monte. Ele não está te chamando para subir um monte, não. Ele está te chamando e dizendo, ei, fala para que ele se arranque daí e se jogue no outro lado. E você passe por um caminho reto. Aleluia.
Quando você diz essas coisas, quando você comanda desse jeito, que fica mais fácil, sabia? Aí você, rapaz, é comigo esse negócio, é comigo e com você mesmo, irmão. Amém? Rapaz, me permita a expressão, tá certo? É só uma brincadeira agora. Eu sou esse balaio de gato todinho. Sou. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus foi com a nossa cara. Quando ele viu Adão caído no pecado, sem possibilidades, irmãos, ele disse: não é assim. Eu não criei esse povo para isso. Sabe para que foi que Deus nos criou? Deixa eu te dizer para que foi que ele nos criou. Para o sucesso. E o sucesso implica dizer, irmãos, é realização. Mas precisamos entender as ferramentas para conquistar a realização. Algumas pessoas elas querem colocar tudo na sua força. Não, depende de mim. Não, irmão, depende de Deus. Faça assim, ó. Quem concede isso? Deus. Se não tivesse isso, a mão que você, essa mão que você faz muitas coisas boas com ela, Deus te deu. Mas sabe, irmãos, essa mão só em ela querer fazer não adianta muita coisa. Mas é preciso a principal ferramenta do negócio. Está funcionando e funcionando muito bem. E qual é a grande ferramenta do negócio, pastor? A nossa boca. Amém? A nossa boca precisa estar funcionando todo tempo, irmãos. Sabe quando você se levantar na sua cama no outro dia? É, Leão, não vou chamar você para dar um exemplo não, viu? Tá me devendo uma, depois eu desculpo. Isso é uma brincadeira da gente, tá certo, querido? Não é não. Mas tem um negócio que ele fala, irmãos, que é você se olhar no espelho e dizer, sou alegre, alegria, alegria. Sabe que isso mexe com você por dentro? Nós temos experimentado essas coisas, irmãos. E sabe que é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença para o nosso dia? Pessoas que se acordam preocupadas com a tendência, ficar chateada, né? Já ouvi algumas pessoas que dizem, rapaz, quando eu me acordo de manhã, é bom nem chegar muito perto de mim, porque eu preciso me processar até ficar bem. Já ouviu isso? Não, irmão, nós não somos assim, não. Olha no espelho e diga, eu sou alegre, eu sou alegre, eu sou alegre. Eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu sou feliz. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje é um dia de realização para a minha vida, é um dia de prosperidade, é um dia de abundância, é um dia de acréscimo, é um dia de aumento na minha vida. Aleluia! Rapaz, quando você faz isso, o dia é outro, se torna outro. Vai encontrar dificuldade, mas a sua disposição qual é, queridos? É diferente. Já percebeu pessoas que quando chegam no ambiente, o ambiente muda, ou para bom, para melhor ou para pior? Pessoas muito negativas, quando ela chega, que fala alguma coisa, o ambiente fica pesado. Mas pessoas que são da fé, irmãos, quando ela entra num lugar, ei rapaz, é hoje, vai dar tudo certo. Pode ser que ela não fale nem Jesus, mas só a inspiração de fé saindo dela, que eles motivam todo o ambiente. E aquele ambiente fica um ambiente de vitória. E sabe, você e eu somos esses agentes. Não somos agentes secretos que vivem escondidos, de vez em quando soltam um ou soltam outro, mas é você chegar onde você precisa chegar. Ei, vai dar tudo certo hoje. Agora diga por vontade, irmão, e você vai ver as coisas realmente acontecendo. Por quê? Porque tudo já está dentro de mim e de você. Tudo que você e eu precisamos, irmão. O conhecimento da palavra, de quem é o Espírito Santo, da fé, já está dentro de nós. Mas como isso vai se externar? Através da nossa boca, irmãos. Então use isso, essa ferramenta que Deus te deu, para passar os fios que você precisa que sejam passados por paredes que você não está vendo. Você não sabe por onde é que o cano está passando, mas você sabe que existe uma saída. E sabe, irmãos, quando você pela fé começa a passar esse fio, queridos, ele vai ter que sair do lugar certo. Sabe por quê? Porque quando você vai falando, vai dar certo. E você começa a colocar esse fio. E você começa a colocar o fio. Vai ter um momento que ele vai destravar, irmão. Aleluia. Estava travado, irmãos. Se diz alguma coisa, travar. O fio estava travado. Não passava de jeito nenhum. Não passava de jeito nenhum. Estava travado. Era de você desanimar. Porque nós queríamos ver uma determinada programação. Precisava da internet, mas estava travado.
dizer de novo, estava travado. Mas sabe, irmãos, na hora certa, usando a ferramenta certa, destravou. Aleluia. E não vai ser diferente com a minha vida e com a tua vida, nas circunstâncias, no nosso dia a dia, nas dificuldades, nos aperreios, quando você passar a usar a forma certa, tomar os passos certos, vai dar certo, vai destravar. Não fique travado, não fique desanimado, não fique entristecido, não fique cabisbaixo, não se acorde, não se acorde triste, mas se acorde feliz, porque Deus, ele é com você. Sabe, Deus, ele sonhou com você tanto, ele sonhou com você tanto, que te preparou para estar nesse lugar no dia de hoje, ouvindo a palavra dele, para te motivar a avançar na verdade. Para você nunca mais dizer, rapaz, eu não posso. O Filho de Deus não pode dizer, eu não posso, irmão. Você pode. Você é especial. Você é filho de Deus, queridos. Aleluia. Você e eu somos filhos de Deus. Ah, mas é filho, que é filho de Deus? É saber que você tem um Deus todo-poderoso que te chama de filho. Que ele poderia até nos chamar de servos, estaria de bom tamanho. Feliz demais se fôssemos só servos de Deus. Mas ele decidiu dizer, não é servo, porque quando foi lá na criação, eu disse que ele ia ser a minha imagem e semelhança. E porque eu digo isso, ela é minha imagem, então ele é meu. Você, quem é pai aqui? Eu tenho certeza que você não quer ver nada de mal para o seu filho, não é verdade? Quando você está perto do seu filho, a única coisa que você quer fazer é estar perto dele. Às vezes você nem fala isso, mas só você estar perto e abraçar, como você dizendo para ele. Dentro de você sai essa mensagem: você é meu e está tudo certo, vai tudo bem. Eu estou com você e estou te protegendo. Não é assim, irmão? É ou não é? Sabe que Deus não é diferente com você? Pode ser que algumas pessoas aqui não tenham tido a referência de pai, não tenham tido um pai tão presente, ou você pode ser órfão, mas deixa eu te dizer, Deus é com você. Ele é seu pai. Essa palavra é a palavra de amor para dizer, meu filho, ó, fica tranquilo. Segue aquilo que eu estou te falando, que a tua vida vai dar tudo certo, vai ser um sucesso. Olha que coisa nós falamos hoje aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu isso muitas e muitas vezes, mas sabe que precisamos ouvir entre outras e outras vezes, irmãos? Sabe por quê, queridos? Porque se nós não estivermos ouvindo sempre essa palavra, a, a circunstância, o diabo que tenta roubar esse espírito da fé que está dentro de nós, que é o espírito de solução, sabe? É pela fé que você vai conseguir conquistar, é pela fé que você vai resolver os problemas. Pela fé, irmão. Pela fé, não é pela sua própria força, mas sabe, inspirações de fé vão vir para você comandar com palavras de fé e palavras poderosas. Deixa eu te dizer uma coisa agora, não se assuste se depois de alguns dias, ou daqui a alguns dias, você se pegar falando palavras poderosas e as coisas acontecendo. Destravamentos sobrenaturais acontecendo na tua vida. Coisas que estavam travadas, bloqueadas pelo esse espírito da fé que você vai falar, irmãos, vai destravar e você vai somente se alegrar. Somente se alegrar porque ele é fiel com você. Mas deixa eu te pedir algo, irmãos, faça isso. Seja o comandante. O que é que o comandante faz no quartel? Ele dá ordens. Não é verdade? Eu nunca fui no quartel. Não sei se seria uma experiência boa, mas eu vou dizer assim, tá bom? Graças a Deus que eu não fui pro quartel, tá bom? Quem gostou, eu sei, cada um tem suas graças a Deus. Não é porque eu não gosto de receber ordens, não, irmão, mas não, graças a Deus, tá certo? Não é por isso, pastor sabe que não é isso, né, pastor? Não é porque eu não gosto de receber ordem, não. Mas, queridos, deixa eu te dizer algo. No seu quartel, que é a sua vida, ou na sua casa, você é o comandante. Você é o comandante. A sua palavra tem vez e voz. É quando você fala, acontece, irmão. Aleluia. Ah, mas lá em casa é só eu, o gato e o passarinho. É você que é o comandante. Você vai falar e as coisas vão ter que acontecer, irmão. Aleluia. E
pastor, funciona para meu trabalho? Funciona. Funciona para minha vida no dia a dia? Funciona. Funciona com meus filhos? Funciona, irmãos. E agora eu vou começar a dar grito nas pessoas? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Você vai começar a comandar sobre as circunstâncias. Aleluia. E deixa eu te dizer algo, irmãos. Não se surpreenda. Sabe que é mais ou menos como aquela coisa, nós precisamos, muitas vezes, acreditar em nós mesmos. Vocês já ouviram vou terminar, já terminar. Aquela historiazinha do elefante que passou desde pequenininho, foi criado num circo, amarrado pela tromba num toquinho de madeira assim. E aquele elefante foi crescendo, se tornou um animal muito forte, mas ele foi condicionado a achar que aquele toquinho de madeira era mais forte do que ele. E por ele achar aquilo, ele ficou preso naquele toquinho e todas as pessoas faziam o que queriam com ele. Mas sabe, irmãos, nós não somos assim. Quando nós aceitamos Jesus, a palavra vem nos mostrar que nós somos mais do que vencedores. A palavra diz, o povo que conhece, olha que coisa maravilhosa, irmão. Diz assim, o povo que conhece ao seu Deus é forte e faz proezas. Aleluia! Aleluia! É você, irmão. Um povo forte. Não um povo desnutrido, não um povo fraco. Nós somos um povo forte. E sabe o que é que nos espera? Proeza. Na esquina, proeza. Ou na esquina, o extraordinário. Aquilo que você nunca viu acontecer na sua vida, porque você ousou falar, porque você ousou comandar, vai acontecer. Amém? Você pode ficar de pé nessa hora para a gente orar, encerrando? Aleluia. Pai, obrigado no nome de Jesus. Nós queremos chamar o Ministério do Louvor para cá. Obrigado por esse dia, por essa palavra, Senhor. Tua palavra é tão maravilhosa. É mais doce do que o mel. Ela nos mostra que existe uma verdade simples e poderosa. E eu oro sobre essas coisas, Senhor, nessa noite. Essa verdade simples e poderosa se manifestando na vida dos meus irmãos. Por quê? Porque eles tomaram, a partir de hoje, uma decisão de comandar. E não mais esperar por pessoa A ou pessoa B, mas cada um que está aqui nesse lugar, que está assistindo esse vídeo nessa hora, decide comandar sobre circunstâncias, sobre limitações, sobre impossibilidades. Porque como você bem falou a Abraão, Senhor, existem coisas demasiadamente difíceis para o Senhor? Não há, Senhor. Nada é difícil para você. Mas nós não estamos nesse momento esperando que você faça algo que você já fez. Nós tomamos posse da tua palavra, Pai, nessa hora. E nós decidimos comandar e falar. E tomar posse da herança dos santos, da nossa herança. Herança de vitória, herança de prosperidade, de acréscimo e de aumento, Senhor, na nossa vida. Herança de soluções. Você criou todas essas coisas, Senhor. Você criou tudo que existe. E você nos deu autoridade, domínio. Você nos deu controle sobre todas as coisas. E sobre isso eu oro pela vida dos meus irmãos e pela minha vida nessa noite, Pai, para que não nos esqueçamos do que nós temos. Verdadeiros comandantes que vão fazer proezas nessa terra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Se você está aqui essa noite e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a hora. Ah, mas é tão bom ouvir a palavra de Deus, eu fico tão confortado com a palavra, ela me preenche. Mas sabe, irmãos, é necessário fazermos essa confissão de fé. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você está aqui ainda, se você está nesse lugar e não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, levante sua mão e diga: eu quero receber. Alguém está aqui e não recebeu Jesus?